Eu quero que você imagine isto. Você está numa sala de autópsia. Só que a vítima não é um corpo, é um sol. Um sol que morreu tão grande que, quando apodreceu, deixou um cheiro imaginário de metal queimado no ar, como sangue misturado, com ferrugem, e espalhou seus restos pela galáxia em forma de poeira microscópica. Poeira que pode um dia virar dente, osso, pele, você... E aqui vem o contraste que dá um soco no estômago. A estrela que parece o centro da vida também é a coisa mais indiferente e nojenta do universo quando decide morrer. Ela não apaga com dignidade. Ela se rasga, vaza, incha como uma bolha febril, e então cospe matéria, como se o espaço fosse um ralo. Se você veio procurando as maiores estrelas que a ciência conhece, encontrou, só que quando a gente chega perto delas, dá vontade de olhar. E, ao mesmo tempo, de virar o rosto. A nossa história começa do jeito mais perigoso possível, com uma mentira confortável, porque o sol pra gente parece enorme. Ele manda na nossa pele, na nossa sombra, na nossa fome. Só que ele é um cachorro pequeno latindo pro lado de fora de um estádio. Comparado aos monstros que você vai conhecer hoje, o sol é um grão de poeira quente. E o pior, ou o melhor, é que a escala do universo não tem misericórdia. Você pode tentar imaginar, mas a mente humana é feita para caber em quartos, cidades, continentes. Ela não foi feita para caber num gigante vermelho com o tamanho de uma órbita planetária. Então eu vou te conduzir por imagens simples, quase físicas, que dão um tipo de vertigem real. Aquela sensação de que o chão inclinou 1 milímetro e você percebe que pode cair. Primeiro, uma regra rápida, porque ela vai deixar tudo mais intenso. Existem 2 campeonatos diferentes quando falamos de estrelas gigantes. Um é o campeonato do tamanho. O raio, o volume, a casca inflada. Nesse campeonato, as estrelas viram balões. O outro é o campeonato da massa. Quanta matéria existe ali dentro, quantos sóis cabem no peso daquele corpo. Nesse campeonato, as estrelas viram armas. Vivem pouco, queimam furiosamente e morrem de maneira brutal. E aqui vem o primeiro twist. A estrela mais inchada nem sempre é a mais pesada. Às vezes a campeã do tamanho é uma coisa frágil. Um colosso oco estufado, tremendo, prestes a desmanchar. Então vamos entrar do lado de fora, como se o universo fosse um zoológico noturno, e começar pela jaula dos gigantes inchados. Pensa numa estrela comum como uma lâmpada bem acesa. Agora pensa numa lâmpada que, de tão forte, começa a ferver o próprio vidro. Ela não explode ainda, mas já está perdendo o controle. É assim que nascem os supergigantes vermelhos. Eles são estrelas em fim de carreira. O combustível fácil vai acabando, o núcleo se contrai e as camadas externas se expandem, como um suspiro que não termina, e um suspiro desses pode engolir mundos. Uma dessas estrelas, famosa por aparecer em listas de gigantes, é a Uy-Scuti. Ela vive lá longe, discreta, mas a ideia dela é obscena em escala. Se você colocasse a Uy-Scuti no lugar do Sol, a superfície dela chegaria perto da órbita de Júpiter. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema, viraria poeira dentro da atmosfera da estrela, não tocando a estrela, mas dentro daquela pele fervendo. Agora, segura essa imagem. Um planeta inteiro atravessando nuvens de gás tão densas e quentes que o céu seria um incêndio permanente. E mesmo assim você não vê a estrela como uma esfera sólida. Você vê como um oceano, um mar de plasma convulsionando, com bolhas maiores do que a distância entre planetas. Não é uma superfície no sentido que a gente entende. É uma fronteira instável, uma espuma incandescente, só que o universo adora exagerar. E aí aparece outro nome, ainda mais desconfortável de imaginar. VI Canis Majoris. Essa estrela é uma supergigante vermelha que parece doente. Ela perde massa, cospe matéria, está envolta numa nuvem de gás e poeira como se estivesse sempre vomitando o próprio corpo. E isso não é poesia, é física. Ventos estelares arrancam camadas dela como se alguém estivesse lixando um metal quente. Só que o pó vira nebulosa, vira casca, vira um casulo que a esconde. Uma estrela que se cobre com seus próprios restos. Você percebe o tipo de nojo? Não é um nojo moral. É um nojo visceral. Imaginar algo tão grande que não consegue nem segurar a si mesmo. Um gigante que está sempre vazando. Agora, antes de você pensar, ok, já entendi. Grande, vermelho, inflado. Vem o segundo twist. Existe um tipo de estrela que, em certos momentos, tenta ser várias coisas ao mesmo tempo. Ela quer ser gigante, quer ser quente, quer ser instável, quer brilhar como se estivesse desesperada. E por causa disso, ela vira um dos objetos mais imprevisíveis do céu. As variáveis luminosas azuis, as LBVs. Imagina uma estrela que vive no limite do colapso e, ao mesmo tempo, no limite de se rasgar em vento.
Ela brilha tanto que a própria luz empurra a matéria para fora. É como se a estrela estivesse gritando com tanta força que o grito arrancasse pedaços da garganta. Um exemplo que assombra astrônomos há séculos é Eta Carinae. Ela é um sistema estelar, com estrelas massivas em dança perigosa. E no século XIX, ela fez algo que parece mentira. Ficou tão brilhante que por um tempo foi uma das mais luminosas do céu. Visível a olho nu com força absurda, ela não explodiu como supernova. Foi uma espécie de quase morte. Um surto em que ejetou uma quantidade enorme de matéria, formando uma nebulosa ao redor, como um casulo bipolar, uma cicatriz luminosa no espaço. Pensa nisso como um animal gigantesco que, num espasmo, arranca um pedaço de si e joga no chão. E depois continua vivo, respirando, como se nada tivesse acontecido. Isso é o tipo de estrela que não te deixa confortável porque ela quebra a ideia de estabilidade. Você olha e sente. Isso pode acontecer de novo. Só que ainda estamos na porta. Porque até agora a gente falou muito de tamanho, e tamanho no universo pode ser uma ilusão inflada. Chegou a hora de entrar no outro campeonato. Massa, o peso real do monstro. E aqui a tensão sobe de verdade, porque as estrelas mais massivas não são só grandes, elas são rápidas. Elas vivem como uma vela jogada em gasolina. Elas nascem, brilham com fúria e morrem jovens. Jovens como um relâmpago. O Sol vai viver bilhões de anos numa vida relativamente estável. Uma estrela supermassiva, ela pode terminar tudo em poucos milhões de anos. Parece muito. Até você lembrar que o universo tem mais de 13 bilhões. Nesse relógio, poucos milhões é um piscar. Um piscar que termina com um estrondo capaz de reescrever o bairro inteiro da galáxia. E entre as mais massivas já identificadas, existe um nome que soa como um código de laboratório. Frio, quase desumano. O que combina perfeitamente com a criatura. R136A1. Ela está numa região de formação estelar intensa, numa galáxia vizinha, cercada por outras estrelas monstruosas, como se fosse uma maternidade de titãs. A massa dela já foi estimada em algo na faixa de centenas de vezes a massa do Sol. Centenas, não 10, não 50. Centenas. E aqui vem a imagem que prende. Se você pudesse ouvir essa estrela, ela não teria som de fogo. Ela teria som de motor, turbina, pressão, um rugido contínuo, porque a energia ali dentro não é gentil. É violência organizada. Agora presta atenção porque isso muda o jogo. Uma estrela assim não é só uma esfera de gás. Ela é um reator onde a gravidade tenta esmagar tudo e a radiação tenta explodir tudo. É um cabo de guerra. E o prêmio é a própria existência. E adivinha o que acontece quando um cabo de guerra é puxado com força demais? Ele arrebenta. Só que nesse caso, o arrebentar pode ser o evento mais luminoso do cosmos. Supernovas, hipernovas, colapsos e, às vezes, algo ainda mais estranho. Mas antes da morte, existe o detalhe mais insano. Essas estrelas são tão quentes e luminosas que o vento estelar delas é como uma lixa de plasma arrancando matéria sem parar. Elas literalmente emagrecem enquanto vivem. É como se a estrela estivesse queimando e, ao mesmo tempo, derretendo pelos lados. E isso leva a uma pergunta perturbadora que parece simples, mas é uma armadilha. Se elas perdem massa o tempo todo, como conseguimos ter certeza de quão grandes elas eram no nascimento? A resposta é: a gente não tem certeza perfeita. A ciência trabalha com limites, com modelos, com observações indiretas, com espectros, com brilho, com distância, com comportamento. E isso não enfraquece a história. Isso deixa mais assustadora, porque significa que o universo pode estar escondendo monstros ainda maiores, ou monstros que já morreram antes da gente olhar. E aqui vem um twist emocional. A maior parte dessas estrelas não está perto o suficiente para virar uma ameaça direta. Elas são faróis distantes. Só que a ameaça não é explodir aqui. A ameaça é outra, mais lenta e inevitável. Essas estrelas são as fábricas dos elementos pesados. Elas fazem carbono, oxigênio, silício, ferro. E quando morrem, espalham isso. Então, quando você olha para elas e sente fascínio misturado com repulsa, você está olhando para uma origem suja e magnífica ao mesmo tempo. A origem do que você é. Agora, deixa eu te puxar um pouco mais para dentro, porque a história precisa aumentar a pressão. Existe um limite teórico e observacional para a massa de uma estrela. Não porque o universo proíbe, mas porque, depois de um ponto, a própria luz da estrela empurra o gás para longe e impede que mais matéria caia e alimente o crescimento. Então, as estrelas mais massivas vivem no limite do quase impossível. Elas são como castelos sendo construídos durante um furacão. O vento quer derrubar antes de terminar. E por isso, em lugares onde a formação estelar é extrema, aglomerados densos, regiões violentas, pode acontecer outra coisa. Estrelas
se aproximam, interagem e, em alguns cenários, podem se fundir. Duas estrelas viram uma só. E aí você não tem um monstro nascido como monstro, mas um monstro costurado. Imagina a cena. Duas esferas de plasma do tamanho de sistemas planetários, orbitando tão perto que as atmosferas se tocam, se misturam, como duas tempestades colidindo. A gravidade puxa, o gás estica, pontes de matéria se formam, e então, um mergulho final, uma fusão. O resultado não é uma bola lisa. É uma estrela traumatizada, rodando rápido, instável, brilhando como se estivesse tentando se livrar do excesso. Se isso não te dá uma sensação de "isso é grande demais para ser real", é porque a sua mente ainda está se protegendo. E é aqui que eu vou fazer uma promessa, porque você precisa sentir que chegou exatamente onde queria chegar. Hoje você vai conhecer, não só nomes, mas o motivo pelo qual essas estrelas são gigantes. Você vai entender por que algumas incham como balões e outras pesam como martelos. E no fim, quando a história chegar no ponto de ruptura, a morte delas vai parecer ao mesmo tempo a coisa mais linda e mais repulsiva que o universo consegue fazer, porque o Atuin não é sobre tamanho, é sobre a armadilha do tamanho. A verdadeira monstruosidade começa quando a estrela deixa de ser uma bola brilhante e vira um relógio bomba de física. Então, para fechar este trecho e empurrar você para o próximo passo da descida, segura esta imagem final. Você está flutuando diante de uma supergigante vermelha. A luz dela é laranja, grossa, quase cremosa. Não parece luz, parece calor visível. Você chega perto o suficiente para ver a superfície borbulhando e percebe manchas escuras, regiões mais frias, do tamanho de órbitas, e então o gigante solta um suspiro, uma ejeção, um arco de matéria que sai e se curva, formando uma nuvem que se afasta devagar. Não tem som, não tem explosão hollywoodiana. É pior. É silencioso, inevitável, e parece um corpo descartando aquilo que não consegue mais carregar. E a pergunta que fica no ar, a pergunta que vai nos empurrar daqui para frente, é simples e assustadora. Quando um monstro desses finalmente perde o controle, o que sobra? Você percebeu que a pergunta "qual é a maior estrela?" parece simples, né? Mas ela é uma armadilha. Agora que você já viu o tamanho virando um balão febril, a história entra numa parte mais perigosa. Medir esses monstros é como tentar medir o contorno de uma nuvem em tempestade, enquanto a nuvem está se desfazendo e soprando para longe. Porque uma supergigante não tem uma parede sólida. Ela tem uma fronteira onde a matéria fica mais transparente, depois menos transparente, depois mais... como se o corpo inteiro estivesse usando fumaça como pele. E isso dá um gosto amargo na boca. A estrela é enorme, mas parte do enorme é uma espécie de ilusão física. Uma pele inchada, porosa, tremendo. E aí entra o primeiro choque desta parte. Algumas estrelas parecem maiores do que realmente são, porque o que a gente vê não é o corpo, nu e sim um casaco de poeira e gás quente, um cachecol de matéria que ela mesma expeliu. É como tentar adivinhar o tamanho de um animal, observando só a sombra dele atravessando uma cortina. Agora imagina essa cena. Você está diante de uma estrela tão inchada que já não consegue segurar o próprio sopro. A cada pulsação ela empurra a matéria para fora. Poeira, moléculas, grãos de minerais. E essa poeira flutua ao redor como um hálito grosso. Se você pudesse atravessar esse halo, seria como passar por cinzas morna. Cinzas que um dia podem virar rocha, planeta, osso. E é aqui que o monstro muda de formato diante dos seus olhos. Não é mais só uma estrela. É um organismo com camadas, febre, tosse, secreções. E isso é repulsivo de um jeito estranho. Parece vida, só que é vida sem intenção. Uma vida que não sabe que existe. E justamente por isso é mais assustadora. Entre os gigantes vermelhos que frequentemente aparecem quando falamos de os maiores conhecidos, existe um que carrega um nome que soa como senha de laboratório, quase cruel. Stephenson 218. Pensa nele como um colosso que estica a ideia de raio estelar até o limite do imaginável. Se a gente pudesse encaixar esse tipo de estrela no lugar do Sol, o sistema solar interno não seria engolido como numa mordida rápida, e seria engolido como areia sendo coberta por uma maré lenta. E a maré não é água, é plasma quente, com turbulência do tamanho de mundos. Só que aqui vem o twist que deixa a história mais tensa. Alguns desses campeões de tamanho são extremamente difíceis de cravar, porque a distância, a poeira interestelar e a própria variabilidade podem enganar. Às vezes uma estrela sobe no ranking, às vezes desce. Às vezes o monstro do ano vira quase monstro. E isso, ao invés de atrapalhar, aumenta o terror do enredo. Porque o universo não te dá um placar fixo. Ele te dá um placar vivo, que se reescreve conforme a gente aprende a enxergar melhor. É como se você estivesse caçando um animal enorme numa floresta escura e os rastros mudassem de lugar.
Agora eu vou te levar para um tipo específico de gigante, que parece saído de um pesadelo tropical. Supergigantes vermelhas envoltas em poeira, em outras galáxias ou regiões obscuras, como se a própria estrela tivesse decidido se esconder, ou como se estivesse com vergonha do que está virando. Uma dessas figuras é a WOH G64, famosa por ser uma supergigante vermelha na Grande Nuvem de Magalhães, com um envelope de poeira e características que lembram uma estrela que já passou do ponto do dramático e entrou no doentio. O que prende aqui é a imagem. Um gigante vermelho cercado por um anel ou disco de poeira. Como se tivesse uma máscara, uma viseira, um curativo. E quando uma estrela precisa de curativo, você sente instintivamente que o fim está perto. Mesmo que esse perto ainda seja, para nós, muito tempo. Agora presta atenção num detalhe que muda o clima. Quando uma estrela vira supergigante vermelha, ela não está apenas crescendo, ela está ficando instável porque o núcleo está fabricando elementos cada vez mais pesados. E fabricar elementos pesados é como tentar tirar energia de pedra. Fica cada vez menos eficiente. Então o núcleo esquenta mais, contrai mais. A estrela responde expandindo as camadas externas. E nesse vai-vem ela pulsa, trépida, expira massa. E aqui entra um segundo choque visual. Existem supergigantes que, se você pudesse vê-las de perto, teriam a superfície marcada por células convectivas enormes, bolhas de gás subindo e descendo, como um caldeirão. Só que esse caldeirão não tem centímetros. Tem escalas tão grandes que um planeta seria só um grão boiando na espuma. Isso não é uma estrela quieta. É uma tempestade com gravidade própria. Agora, ao mesmo tempo, o outro campeonato, o da massa, começa a se aproximar por trás, como um predador silencioso, porque a estrela pode ser inchada sim, mas se ela tiver massa demais, ela não vira apenas uma supergigante vermelha lenta, ela pode virar algo ainda mais estranho. Uma estrela que se despe do próprio corpo e revela o núcleo como uma ferida exposta. Esse tipo de estrela tem nome: Wolf Rayet. Se as supergigantes vermelhas parecem organismos cansados, as Wolf Rayet parecem o oposto. Parecem carcaças vivas. Elas já perderam ou estão perdendo as camadas externas de hidrogênio. E o que sobra é um núcleo quente, brilhando num azul violento. Nele lançando ventos tão fortes que a estrela parece estar sendo esfolada por dentro. E a imagem aqui é grotesca e fascinante. Você não está vendo uma estrela bonita. Você está vendo uma estrela que teve a pele arrancada. E continua de pé. Algumas das estrelas mais massivas conhecidas passam por fases Wolf Rayet. E o que deixa isso cinematográfico é que, nessa fase, a estrela pode ficar menor em raio do que uma supergigante vermelha, mas muito mais perigosa. É o twist perfeito. A estrela pode diminuir e ainda assim estar mais perto do fim, mais perto do colapso. E agora vem um detalhe que sobe a tensão como música de terror. Estrelas extremamente massivas vivem no limite do que a própria luz permite. Existe um tipo de equilíbrio em que a gravidade puxa para dentro e a pressão da radiação empurra para fora. Quando a luminosidade é absurda, a luz vira uma força que tenta expulsar a própria matéria, e isso cria ventos estelares tão intensos que parecem uma fuga desesperada. A estrela tenta não ficar pesada demais e joga fora pedaços de si. Só que isso tem um preço narrativo. Quanto mais massa ela perde, mais ela muda o destino final. Ela pode escapar de certos tipos de explosão ou cair em outros. E aqui chegamos num ponto que parece ficção científica, mas é física real e cruel. A instabilidade de pares. Em estrelas extremamente massivas, o núcleo pode ficar tão quente que os fótons, as partículas de luz, começam a se transformar em pares elétron-pósitron. Pensa nisso como se a luz do núcleo, em vez de sustentar a estrela, começasse a se converter em matéria e antimatéria, roubando pressão de radiação. O resultado? A estrela perde sustentação por um instante, o núcleo contrai, a temperatura sobe ainda mais e vem uma explosão ou uma sequência de pulsações violentas que arrancam camadas inteiras. E a sensação é nojenta, porque parece um soluço interno. A estrela tenta respirar energia, mas a própria luz vira uma armadilha e derruba o teto do núcleo. Em alguns cenários extremos, isso pode levar a uma explosão tão completa que não sobra buraco negro nem estrela de nêutrons. A estrela inteira se desfaz, vira uma nuvem em expansão. Um ser colossal que simplesmente deixa de existir como objeto e vira ambiente. Agora, deixa eu te dar uma imagem que cola no cérebro. Uma estrela massiva passa milhões de anos fazendo elementos no núcleo, como se fosse uma fábrica. Ela empilha camadas: hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio, neon, silício,
até chegar ao ferro. E o ferro é o ponto de nojo metafísico. O ferro não dá mais energia ao fundir. É como mastigar vidro. Quando o núcleo fica dominado por ferro, a fábrica começa a falhar. E quando falha, falha de uma vez. Só que ainda não chegamos na queda do Ato-Soyuz. Antes disso, eu preciso te apresentar outra armadilha. Existem estrelas que parecem uma só à distância, mas são duas ou mais. Isso muda o jogo de tamanho e de massa. Um exemplo clássico de estrela gigante em sistema binário, que deixa a imaginação desconfortável, é quando uma supergigante interage com uma companheira. A estrela grande incha, e a companheira começa a roubar matéria. O gás flui como um rio luminoso, formando um disco de acreção, aquecendo, brilhando. Em outras palavras, uma estrela devorando a outra sem boca, sem dentes. Só gravidade e calor. E isso é um twist narrativo poderoso, porque quebra a imagem romântica do céu. Não são estrelas isoladas em silêncio. São relações tóxicas. São danças de canibalismo gravitacional. Nesse tipo de sistema, o tamanho que a gente atribui a uma estrela pode estar contaminado pelo brilho do disco, pela poeira e pelo comportamento conjunto. Às vezes, quando a ciência separa a luz e entende quem é quem, a estrela encolhe no ranking. E a história fica ainda mais sinistra, porque prova que o universo estava te enganando com uma máscara. Agora, eu quero puxar o zoom e te levar para um cenário que parece uma cidade onde só moram gigantes. Aglomerados estelares densos, cheios de estrelas jovens e massivas. Em lugares assim, a luz é agressiva, o ambiente é ionizado, o gás é rasgado e o mais perturbador. As estrelas ali podem nascer em massa, em grupo, como uma ninhada de predadores. Nesses berçários extremos, aparecem nomes como a Estrela Pistola e a Peony Star, WR-102K. Objetos famosos por serem extremamente luminosos e massivos, com vidas curtas e instáveis. E o que é mais chocante aqui não é só quantos sóis cabem nelas, mas a ideia de que elas vivem numa espécie de limite de existência. Elas brilham tão forte que o próprio brilho as destrói lentamente. É o tipo de personagem que você sabe que vai morrer cedo. E justamente por isso você não consegue desviar o olhar. Agora deixa eu te dar um terceiro twist. Um que vira a mesa. Quando falamos de as maiores estrelas, quase todo mundo pensa numa esfera perfeita. Só que para esses monstros, a rotação pode distorcer o corpo. Algumas estrelas giram tão rápido que ficam achatadas. Com o equador estufado, isso muda a distribuição de temperatura, muda o vento, muda o brilho. Então você pode ter uma estrela que não é uma bola, mas um corpo deformado, com polos e equador, contando histórias diferentes. Como se a estrela tivesse dois humores ao mesmo tempo. E agora vem uma cena que parece impossível, mas é plausível. Se você estivesse pairando perto de uma estrela massiva e rotativa, você poderia ver jatos e ventos preferenciais. Uma espécie de respiração assimétrica. Ela não sopra igualmente, ela sopra onde dói mais. Como se o universo tivesse decidido que até as estrelas podem ter cicatrizes. Com tudo isso, o ato segundo começa a apertar o pescoço da narrativa. Quanto mais gigantes e massivas, mais perto do fim. E o fim não é um apagar. É uma transformação violenta, e eu vou aumentar a tensão com uma pergunta que parece inocente, mas é um prego na madeira. Se as maiores estrelas estão sempre perdendo massa, será que as maiores conhecidas são só as que ainda não emagreceram o suficiente? Ou seja, talvez o que a gente chama de campeão seja só um monstro no instante antes de se desfazer. Uma fotografia tirada antes da queda. Agora segura firme, porque vou te empurrar para uma imagem final desta parte. Uma imagem que prepara a porta do ato 3, sem você perceber. Imagine uma supergigante vermelha no limite. O envelope externo pulsa como um pulmão cansado. A estrela ejeta matéria em conchas sucessivas, formando camadas de poeira ao redor, como cascas de cebola no escuro, e no centro, o núcleo continua trabalhando, cada vez mais rápido, cada vez mais pesado, como um coração que entrou em taquicardia. Do lado de fora, ela parece lenta, majestosa, quase calma. Do lado de dentro, ela está correndo. E um dia, talvez amanhã, talvez daqui a milhares de anos, talvez daqui a milhões, chega o momento em que o núcleo não aguenta. E aí, o universo faz a coisa mais bonita e mais repulsiva ao mesmo tempo. Ele transforma um astro em cadáver luminoso, e o cadáver em semente. A partir daqui, a história para de ser sobre estrelas enormes, e vira uma história sobre o que elas fazem quando percebem, em silêncio, que estão morrendo. Porque a morte de uma estrela gigante não é um evento, é uma sequência de decisões físicas inevitáveis, como um dominó caindo. Só que cada peça tem o tamanho de um sistema solar. Lembra da imagem da cebola? Camadas e mais camadas. Conchas de matéria expelida,
poeira flutuando como cinza morna. Agora imagina que no coração dessa cebola existe um lugar onde o tempo começa a acelerar de um jeito indecente. O que lá fora leva milhares de anos, lá dentro vira dias, horas, segundos. E aqui vem um choque que muita gente não sente na primeira vez que aprende. Quando uma supergigante está perto do fim, o núcleo dela pode queimar combustível em escalas absurdamente curtas. Hélio pode durar muito, carbono menos, oxigênio menos, silício ainda menos. E o último estágio é quase obsceno. Um núcleo gigante pode passar por fases finais, como quem mastiga o próprio destino. Rápido, quente, desesperado, até chegar ao ferro, o tijolo morto. A partir do ferro, o jogo muda. Não tem mais energia fácil para segurar o peso. E aí acontece uma das quedas mais brutais do universo. O colapso do núcleo. Agora, segura a imagem com as duas mãos, porque ela é o centro do ato 3. Você tem uma estrela tão grande que a gravidade dela é uma boca, e essa boca passa milhões de anos tentando morder, mas sendo impedida pela pressão de dentro. No instante em que a pressão falha, a boca fecha. O núcleo cai para dentro numa velocidade que não parece real. Em frações de segundo, ele se comprime até ficar mais denso do que qualquer coisa que você já imaginou. E o que acontece ali é tão extremo que o universo muda as regras. Elétrons são esmagados em prótons, criando nêutrons. Neutrinos são produzidos em quantidade absurda. A matéria vira algo que você não encontra em nenhum lugar da Terra. É como se a estrela, no último segundo, mostrasse a forma mais nua de gravidade. E aí vem o primeiro twist grotesco. A maior parte da energia não sai como luz. Sai como neutrinos, fantasmas que atravessam a matéria quase sem tocar em nada. A estrela grita no último instante, mas o grito é feito de partículas que passam por você como se você fosse vazio. Se uma supernova acontecesse relativamente perto, bilhões e bilhões de neutrinos atravessariam o seu corpo, e você nem perceberia. Um funeral inteiro atravessando a sua pele sem pedir licença. Só que a luz vem depois. E quando vem, ela é um clarão que pode rivalizar com a galáxia inteira por um tempo. O núcleo colapsa, bate numa rigidez extrema, e uma onda de choque tenta se formar. Essa onda, em muitos casos, precisa de ajuda, e os neutrinos podem ajudar a reenergizar o choque. E então a estrela explode. Mas não explode como uma bomba com centro e estilhaços. Ela explode como um mundo que decide virar nuvem. As camadas externas são arremessadas para fora a milhares, às vezes dezenas de milhares de quilômetros por segundo, atravessando o espaço como um tsunami de fogo. E isso é lindo, e meio nojento, porque o brilho é magnífico, mas o mecanismo é um colapso, uma falha, um corpo gigante perdendo o controle e espalhando os próprios órgãos pelo vazio. Agora, esse é o caminho clássico. Só que monstros não gostam de roteiro simples, porque dependendo da massa e de quanto ela perdeu ao longo da vida, o que sobra no centro pode virar uma de duas coisas principais: uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. E aqui está a escolha que não é escolha. A física decide. Vamos pela opção mais assustadoramente concreta. A estrela de nêutrons. Imagina comprimir algo com mais massa do que o Sol em uma esfera do tamanho de uma cidade. Uma cidade. A densidade é tão absurda que uma colher de chá desse material pesaria como uma montanha. E a superfície? Não é rocha, não é metal. É uma crosta de matéria degenerada. Algo que parece mais com um cristal de nêutrons do que com qualquer coisa que a nossa linguagem consegue tocar. E se a estrela de nêutrons for jovem e estiver girando rápido, ela vira um farol, um pulsar. Ela emite feixes de radiação, e a cada rotação, o feixe varre o espaço. Se o feixe aponta para a Terra, a gente vê pulsos regulares, como se o cadáver do monstro estivesse piscando para nós, de forma mecânica, fria, repetitiva. Agora vem o twist que dá arrepios. Algumas dessas estrelas de nêutrons nascem com campos magnéticos tão extremos que viram magnetars. E extremo aqui não é palavra de efeito. É um magnetismo capaz de distorcer a matéria, de rasgar a crosta em terremotos estelares, liberando explosões de raios gama. Imagina um cadáver tão pequeno comparado ao gigante original, mas tão agressivo que ele continua machucando o espaço ao redor, como se a morte não tivesse acabado com a raiva. Só que o universo pode ser ainda mais cruel. Se a massa do núcleo remanescente for grande demais, nem mesmo a pressão de nêutrons segura. A queda continua. E aí nasce a coisa mais anti-humana de imaginar. Um buraco negro. Aqui eu não quero te dar uma explicação bonita. Quero te dar a sensação. Um buraco negro não é um objeto com superfície. É um lugar onde o conceito de saída quebra. Um ponto em que, para fora, deixa de ser um caminho possível. A estrela não morre virando buraco negro, como quem vira outra coisa sólida. Ela morre virando uma região do espaço em que a gravidade venceu todas as desculpas. E o mais perturbador
Em alguns casos, a supernova nem acontece do jeito grandioso. A estrela pode colapsar e falhar em explodir. As camadas externas caem de volta, o brilho pode ser fraco, curto, e de repente, a estrela some, como se o universo tivesse apagado o registro. Um monstro que estava lá, e depois não está. Sem espetáculo, só ausência. Agora você entende o medo bonito que astrônomos sentem quando olham para supergigantes próximas como Betelgeuse. Ela não é necessariamente a maior campeã do ranking, mas ela é um lembrete desconfortável. Uma estrela visível a olho nu, com comportamento variável, que um dia vai mudar de estado de forma dramática. E o twist aqui é psicológico. A gente olha para uma estrela familiar no céu e esquece que ela é um mecanismo de morte em câmera lenta, mas a história ainda tem mais veneno, porque existe um tipo de fim que parece quase mitológico. Os raios gama, os GRBs, os flashes mais energéticos que a gente observa. Eles podem estar ligados, em alguns casos, a estrelas muito massivas que colapsam em buracos negros enquanto ainda giram rápido. O núcleo cai, forma um disco de acreção ao redor do buraco negro recém-nascido, e jatos relativísticos são lançados pelos polos. Se um desses jatos apontar na sua direção, mesmo de muito longe, ele pode ser um farol que atravessa o universo, um canhão de radiação, que não se importa com nada. Agora vem uma imagem que eu quero que você sinta como uma cena final de filme. Uma estrela gigante morre. No centro nasce um buraco negro. E enquanto as camadas externas ainda estão caindo, o buraco negro começa a comer com pressa, alimentando um disco incandescente. 2 jatos saem como agulhas de luz, cortando o espaço. Em segundos, energia suficiente para humilhar o brilho de bilhões de estrelas é canalizada num feixe fino. Não é uma explosão para todos os lados. É uma execução direcional, um tiro cósmico. E aqui está a parte repelente. Esses jatos atravessam a própria matéria da estrela, abrindo caminho como brocas, queimando e ionizando tudo. É como se o cadáver fosse perfurado por dentro antes mesmo de esfriar. Agora, lembra da instabilidade de pares que eu mencionei antes? Hora de aprofundar sem repetir, porque isso aqui é um dos finais mais cinematográficos de todos. Em certas faixas de massa, a estrela entra na tal instabilidade, porque a luz do núcleo vira pares e rouba pressão. A estrela pode então sofrer pulsações violentas, explosões parciais que ejetam grandes quantidades de matéria, mas deixam o núcleo vivo por algum tempo. Imagina um monstro que tenta morrer e falha. Ele explode um pedaço de si, depois continua, e explode de novo. Cada pulso cria uma concha de material ao redor, e quando finalmente chega à explosão final, ela pode colidir com essas conchas antigas. E aí o brilho observado pode ficar ainda mais intenso, porque a energia da explosão está batendo em paredes de gás, aquecendo, iluminando, transformando o espaço em um palco de colisões. É um fim em episódios, um fim que se anuncia com espasmos. Mas existe também o cenário em que a instabilidade de pares é tão forte que a estrela se desfaz por completo numa única explosão, uma supernova que não deixa remanescente. E isso é um twist narrativo cruel. O monstro não deixa nenhum túmulo compacto. Ele vira cinzas espalhadas. O universo não deixa um corpo, deixa um perfume de elementos. E aí, se você estiver ouvindo com atenção, você percebe a ironia. As estrelas mais enormes, as mais agressivas, as mais divinas, em brilho, são também as que mais rapidamente se transformam em poeira. E essa poeira não é poética. Ela é literal. Grãos de carbono, silicatos, óxidos, materiais que um dia podem entrar na química de um planeta. É aqui que a repulsa vira uma espécie de reverência desconfortável. Porque o que parece vômito estelar é, ao mesmo tempo, a receita para mundos. Agora deixa eu colocar um twist que muda a escala da sua imaginação. Quando uma supernova explode, a onda de choque não apenas ejetará matéria, ela também varre o espaço ao redor, comprimindo nuvens de gás. Isso pode disparar a formação de novas estrelas. Ou seja, a morte de um gigante pode ser o empurrão que faz nascer uma geração inteira. Pensa nisso como um assassino que, ao cair, derruba uma fileira de sementes no chão. E o impacto planta uma floresta. Só que essa floresta nasce num ambiente contaminado, enriquecido por elementos pesados, por poeira, por radioatividade. O universo aprende a cada explosão a ser mais complexo, mais químico, mais capaz de criar moléculas. E aqui entra um detalhe que dá arrepios quando você pensa direito. Sem essas mortes violentas, a vida como a gente conhece seria improvável. Nós somos em parte um subproduto do nojo. Agora vamos dar um passo ainda mais fundo, porque eu prometi tensão crescente, e a nossa narrativa precisa ficar claustrofóbica. O que acontece nos minutos finais dentro de uma estrela massiva é uma espécie de corrida de produção.
Imagine o núcleo como uma fornalha que troca de combustível cada vez mais rápido. A estrela fica estratificada, mas as fronteiras entre camadas podem misturar material, podem criar instabilidades, e a própria rotação pode mexer com tudo. É uma fábrica tremendo. E quando ela chega ao ferro, é como se a fábrica estivesse produzindo peças que não vendem. O lucro acaba, a gravidade cobra a dívida, e o pagamento é instantâneo. Agora a cena fica mais sensorial. Quando o núcleo colapsa, ele faz isso em silêncio para nós. Mas lá dentro a energia é tão absurda que a matéria se comporta como se estivesse sendo esmagada por uma pressão que a linguagem não alcança. Se você pudesse sentir por um instante, seria como ter o corpo inteiro comprimido a uma única vibração. E então, o choque. E aqui vem outro twist que muita gente não espera. A supernova não é só luz e beleza. Ela é um reprocessador químico. As condições extremas permitem processos de captura de nêutrons, que formam elementos muito pesados. O universo, no fim de um gigante, fabrica coisas raras, como se estivesse carimbando moedas de metal precioso no calor de um inferno. E isso não é para romantizar, é para te deixar desconfortável. O ouro, a prata, tantos elementos que a gente trata como tesouro, podem ter sido cozidos num evento, que é basicamente um colapso e uma ejeção brutal. O brilho que a gente admiraria à distância é, ao mesmo tempo, a imagem de um corpo se desfazendo. Agora, antes de encostar no fim desta parte, eu preciso te entregar uma última virada. Uma que muda o jeito como você olha para o céu. Você acha que uma estrela explode e pronto, acabou. Mas a explosão cria um remanescente, uma nebulosa em expansão, uma bolha de gás acelerada, um casulo que continua colidindo com o meio interestelar por milhares de anos. E dentro desse casulo, choques aceleram partículas a velocidades extremas, produzindo raios cósmicos que atravessam galáxias. Ou seja, o cadáver do gigante continua atirando partículas no universo, muito depois da luz principal ter desaparecido. A morte não termina, ela só muda de formato. E agora, para te empurrar para a porta final da nossa história, a parte 4, eu vou te deixar com uma imagem que parece uma visão proibida. Você está no espaço, observando uma estrela massiva, no instante exato em que o núcleo colapsa. Por um momento, tudo fica pequeno no centro. Um coração implodindo, e então, de dentro para fora, um clarão cresce, atravessa camadas, rasga a atmosfera estelar, arremessa a matéria em todas as direções. A estrela vira uma flor de fogo, uma flor que não é delicada, ela é uma arma. E ao redor dela, conchas antigas de matéria ejetada esperam como paredes de um labirinto. O choque bate nessas paredes, e a luz se multiplica, refletida e reprocessada, como se o próprio universo estivesse esfregando uma ferida para fazê-la brilhar mais. E no centro, invisível, pode nascer um objeto pequeno, um pulsar girando como uma lâmina, ou um buraco negro que não brilha, mas que suga o sentido de fora. É aí que a pergunta muda de novo. Não é mais qual é a maior estrela. Então vamos até o lugar onde a história fica mais perigosa. Não porque as estrelas gigantes possam virar e atacar, mas porque elas mudam o universo mesmo quando estão longe. E no final, você vai perceber um twist que dá uma espécie de arrepio sujo. As maiores estrelas não são apenas os maiores objetos, elas são os maiores eventos. Máquinas que, ao morrer, redesenham o mapa do que é possível. Imagina que você está olhando para um remanescente de supernova. Uma bolha em expansão, filamentos brilhando, gás aquecido, poeira recém-forjada. Parece arte, parece uma flor. Mas se você pudesse se aproximar, a flor seria uma região que te mata em 1000 maneiras silenciosas. Radiação, partículas aceleradas, choques. O que parece belo é um campo de estilhaços invisíveis. E aí começa o desconforto. O universo, quando cria beleza, quase sempre usa um método que lembra uma carnificina. Agora pensa no que isso significa em escala de tempo. Uma supernova dura semanas ou meses no brilho máximo, depois ela apaga aos poucos. Só que o efeito dela, os elementos, a poeira, as ondas de choque, as partículas, fica por milhares de anos. É como se o monstro morresse em um momento, mas deixasse uma sombra trabalhando no escuro por eras. E aqui vem o primeiro grande giro desta parte. A gente costuma imaginar que a maior estrela é só uma esfera, um campeão de tamanho ou massa. Mas o universo é mais irônico. Às vezes a coisa mais gigante não é uma estrela isolada, é um sistema que te engana, um conjunto de estrelas massivas que convivem tão perto que as vidas se misturam e o destino vira uma receita de acidentes. Porque quando duas estrelas muito massivas estão em binário, o fim não é apenas uma explosão. Pode ser um teatro em camadas, transferência de massa, envelope comum, espiral de aproximação,
e, no final, uma fusão de objetos compactos. E isso abre uma porta que parece ficção, mas é uma das vozes mais assustadoras do cosmos. Ondas gravitacionais. Aqui a imagem não é de luz, mas de tecido do espaço-tempo sendo sacudido. Você não vê. Você sente, se pudesse sentir, como um tambor gigantesco sendo golpeado muito longe, quando duas estrelas de nêutrons se chocam, ou quando uma estrela de nêutrons cai num buraco negro, o universo toca uma nota tão grave que atravessa galáxias. E o twist sujo é, muitas vezes, o começo dessa história, o nascimento dos objetos compactos, veio de estrelas enormes que viveram pouco e morreram violentamente. Ou seja, as maiores estrelas não são apenas o que a gente observa no céu, elas são os ancestrais de eventos que o céu não consegue esconder. E agora eu quero que você encare uma pergunta que muda o tom. Se essas estrelas gigantes são raras, por que elas importam tanto? A resposta é simples e pesada. Porque elas controlam a química e a energia de regiões inteiras. Elas ionizam o gás ao redor ainda vivas. Elas sopraram bolhas em nuvens. Elas interrompem e também disparam formação estelar. Elas são como predadores e jardineiros ao mesmo tempo. Matam a calma do ambiente, mas plantam complexidade. E tem um detalhe que dá aquela sensação de isso é meio nojento. Elas fazem isso sendo inevitavelmente desperdiçadoras. Elas produzem energia em excesso e jogam fora matéria como se fosse caspa luminosa. Elas iluminam, aquecem, arrancam, rasgam. E ainda assim, é desse desperdício que o universo aprende a construir coisas novas. Agora vamos fechar o círculo com a coisa que você veio buscar. As maiores estrelas conhecidas. Você já entendeu que a lista não é um pódio fixo. É um cenário que muda conforme medimos melhor. Conforme entendemos distâncias, poeira, envelopes. Mas o que não muda é o tipo de monstro que estamos descrevendo. Supergigantes inchadas que podem engolir órbitas. E estrelas supermassivas, que queimam tão forte que a própria luz tenta destruí-las. E aqui entra um twist final, um que pega a gente pelo colarinho. Às vezes, o maior monstro já não existe mais, porque a luz que chega até nós é um atraso. Quando você olha para uma estrela muito distante, você está vendo um passado congelado. Pode ser que o campeão que você admira, no instante em que você escuta a minha voz, já tenha explodido, já tenha colapsado, já tenha sumido. Você está aplaudindo uma estrela que talvez já seja um cadáver. E isso cria um tipo de suspense quase cruel. O céu noturno parece estável, mas ele pode estar cheio de coisas que já acabaram, só que o aviso ainda está viajando. Agora imagina isso como uma mini-história dentro do final. Um astrônomo aponta um telescópio para um ponto fraco numa galáxia vizinha. Ele coleta luz, ele mede espectro, ele classifica. Aqui é uma estrela monstruosa, um gigante massivo, um farol de vida curta. Ele faz anotações, dorme e volta no dia seguinte. Na verdade, naquele dia seguinte dele, o objeto já não existe. O que ele está registrando é o fantasma de uma presença. E aí vem a parte repulsiva de novo. O universo não nos dá o direito de ver a morte quando ela acontece. Ele nos dá o direito de ver a memória da morte. Agora, deixa eu te entregar a última escalada de tensão. O que acontece com os restos e como isso volta para nós. Quando uma estrela gigante ejetou camadas de matéria antes de explodir, ela criou ao redor uma cama de gás e poeira. Quando o choque da supernova chega, ele bate nessa cama. Essa colisão aquece, comprime, ilumina. Os elementos se são misturados, grãos de poeira podem crescer. Moléculas complexas podem se formar em regiões frias mais tarde. Com o tempo, essa nuvem enriquecida pode se juntar a outras, e o ciclo começa de novo. Novas estrelas, novos planetas, novas possibilidades. E aqui está a imagem que eu quero que você leve como marca. Um planeta rochoso, num futuro distante, começa a se formar numa nuvem, onde há carbono suficiente para a química orgânica, oxigênio suficiente para a água, silício suficiente para a rocha, metais suficientes para núcleo. Esse planeta em algum momento esfria, forma oceanos, forma atmosfera. E um dia, em algum lugar, surge uma criatura que olha para o céu e inventa palavras para a estrela. Essa criatura é literalmente feita de restos de explosões antigas. Você percebe como isso é ao mesmo tempo satisfatório, fascinante e um pouco nojento? Satisfatório porque fecha o ciclo. Você queria as maiores estrelas. E a resposta é que elas são as maiores por causa do que fazem. Fascinante porque o destino delas escreve o destino de tudo ao redor. E nojento porque o material que vira vida passou por um processo que parece uma autópsia cósmica. Esmagamento, explosão, ejeção, contaminação. Agora vem o último twist, o que muda o jeito como você sente o tema. A maior estrela não é um objeto triunfante. É um objeto condenado a perder
Porque quanto maior e mais massiva, mais ela luta contra si mesma. Ela vive menos. Ela sangra a matéria mais rápido. Ela oscila. Ela entra em crise. Ela é grande demais para ser estável. E isso é uma verdade dura. No universo, a grandeza extrema não costuma significar duração. Significa intensidade. Agora, para fechar como um filme que deixa o coração apertado, imagina uma última viagem mental. Você atravessa o sistema solar. Passa por Mercúrio, por Vênus, por Terra, por Marte, por Júpiter. E tudo parece grande. Até você colocar no lugar do Sol uma supergigante que ocupa tudo aquilo. Você não está orbitando uma estrela. Você está orbitando um ambiente, um oceano de plasma que pulsa, que perde matéria, que vibra. Você flutua perto dela e vê algo quase indecente. A estrela ejeta uma concha de gás. A concha se afasta, esfriando, se tornando poeira. Depois outra e outra. A estrela está se despindo como um corpo em febre que joga o cobertor no chão porque não aguenta o próprio calor. E então chega o instante em que o núcleo colapsa. Não há aviso audível. Não há suspense humano. Há só a física. Seca, perfeita, brutal. A estrela vira clarão. O clarão vira onda. A onda vira casulo. E no meio, pode ficar um pulsar piscando como um olho mecânico. Ou um buraco negro que não pisca, não brilha, não fala em luz, só puxa. O gigante que parecia invencível termina como um ponto pequeno e feroz. Ou como um vazio que come. E é aqui que eu te dou a última frase para deixar a história grudada. Quando você ouve as maiores estrelas conhecidas, você imagina um campeonato de tamanho, mas o que você acabou de ouvir é um campeonato de destino. A grandeza no universo não é medida só em quilômetros, é medida em quanta realidade você consegue deformar antes de desaparecer.